todos. Essa semana, para mim, é uma semana de festa. Tem pessoas que têm festa no final de semana, eu tenho durante a semana toda. A USE Regional tem organizado isso há 48 anos. Então, durante essa semana, nós estamos realizando aproximadamente 120 palestras, com 80 oradores, nas 120 instituições que nós temos na nossa Regional Franca. Para quem está chegando na Casa Espírita hoje, sejam bem-vindos e vão conhecer uma das casas espíritas que mais estudam da nossa região. Então, procurar a casa certa. Nós temos todas as casas são muito boas, mas essa estuda bastante a doutrina espírita. Então, eu peço licença ao Mário, ao Valentim, para dar as boas-vindas a vocês. Como o Valentim disse, meu nome é Jean, eu frequento o Centro Espírita Francisco de Assis, na Vila Escarabuce, e quando nós fomos nos escalar aqui, eu falei, que tema que eu vou falar no Luz e Amor? E eu andei procurando na internet o que os oradores andam falando, e até os nossos oradores. E um assunto que não foi escolhido, ou melhor, apenas uma oradora escolheu, foi sobre Allan Kardec. Parece ser um assunto batido, um assunto que nós já sabemos tudo, e eu fui estudar um pouquinho sobre Allan Kardec. E eu falei, eu não sei nada, eu não aprendi nada ainda sobre esse espírito que está entre nós, mas que esteve encarnado no século XIX. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, ampliação da minha família. São 120 casas que eu considero a minha família. Não por estar hoje na coordenação da USE, mas por sentir mesmo parte da família espírita, como irmãos que nós somos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e quero aproveitar a oportunidade de agradecer todos os oradores, todas as casas espíritas que estão participando dessa tarefa, e a tendência é ampliar cada vez mais, que é uma forma de nós fortalecermos nossos laços de amizade, de aprendizado, de conhecimento. Allan Kardec, como nós colocamos algumas bibliografias aqui, quem tiver interesse depois de pesquisar, ele é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivard, um francês que, aos 53 anos de idade, ele, apesar de ter estudado tanto, entra em contato com um companheiro, e esse companheiro fala para ele de espíritos, de comunicação, e ele, de início, duvida. Mas Kardec, esse nome, esse pseudônimo, ele apenas surge em 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos, onde ele adota esse nome. Aí nós colocamos. Nós vamos falar um pouquinho, não sei se vocês estão enxergando bem, das características desse Hippolyte Léon Denisard, até chegar no Allan Kardec. Como que é esse companheiro? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivard nasceu na França, na cidade de Lyon. Ele é neto, filho de aristocratas. Então, é uma pessoa que tinha uma condição financeira. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu ouço que Kardec era pobrezinho, Kardec foi médico, a gente precisa tirar esses conhecimentos. Não foi nada disso. Ele tinha uma família, participa de uma família que participava do poder da França. Então, a família dele se envolvia com a política da França. Nós vamos ver isso. Então, inicialmente, ele nasce em Lyon. Por que ele nasceu em Lyon? Eu não sei se todos sabem, Kardec teve 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E esses 2 irmãos desencarnaram antes dele. A mãe dele tinha alguns problemas de gestação. Como ela tinha medo de novamente ter essa perda de um filho, ela vai para Lyon, onde ela teria um tratamento nas termas. E ela fica lá durante aproximadamente 8 meses na gestação, e depois de 8 meses, para que não houvesse um novo ou abortamento, ou mesmo até a perda de um filho após esse nascimento. Então, ele nasce lá, em Lyon. Passado esse tempo, ele volta, e é interessante que ele volta para Santo Andrés, aonde ele convive pouco tempo com o pai dele. Por ser político, envolver com a política, a parte materna e paterna, eles acabam se envolvendo com isso. Em primeiro momento, o avô paterno é decapitado. Então, a França passava por um período de revolução, e o avô materno é decapitado. Após uns 2, 3 anos de convivência com o pai, esse pai também é convocado, no período da guerra,
e ele some, desaparece. Então, Kardec praticamente não conviveu com o pai dele não consciente, podemos dizer assim. Como é comum hoje, a mãe foi morar junto com a avó. Então, ele foi batizado, aqui tem uma imagem, ele foi batizado dia 15 de junho de 1805. E a distância aí ele vai morar com a avó materna, dos 2.700 quilômetros. É o que acontece às vezes hoje, né? As mães deixam os filhos com as avós para trabalhar. Não era o caso, elas acabaram morando junto. E depois de um tempo, quando chega a idade de estudar, ele é encaminhado para a Suíça, em Yverdon, onde ele passa pelo colégio. E tem contato com Pestalozzi, que é um dos professores que até hoje nós adotamos alguns conhecimentos dele. E o interessante disso é que a carga horária dele era igual à nossa atual. 10 horas por dia ele estudava, como nossos filhos estudam hoje. E olha as matérias, né? Noção geral de exatas, mineralogia, botânica, fisiologia, psicologia, noções de física, experimentos, várias línguas. Então, nossos filhos hoje têm isso no estado e na escola particular. É isso, né, pessoal? Então, ele estudava 10 horas. Era um internato que alguns pagavam, outros não. Isso aqui são suposições, viu? Que eu quero até que vocês esqueçam. A informação que nós temos é que ele tenha sido um druida. Então, até então, nós temos ele era de uma família aristocrata, ele estudava, tinha um conhecimento de várias línguas e convivia com pessoas de várias nacionalidades na Suíça, isso distante já da mãe, da avó. E aí teve a influência de Pestalozzi de Rousseau. E o que acontecia na França nesse período? Né? Todas essas invenções que nós estamos vendo aqui. Fogão a gás, planador, transmissão de sangue, ônibus. A França vivia esse momento. E Paris era a cidade de luz. Né? No século XIX, era muito forte isso lá. Né? Esse movimento, que hoje às vezes é nos Estados Unidos, o primeiro mundo seria a França. Então, ele convivia com esse meio. Né? Os conhecimentos com a Revolução Francesa e todas as revoluções da época permitiram que surgissem várias invenções. E ele conviveu com esse pessoal, teve esse pessoal que nós falamos, autores de livros de física, de química, estudaram com ele, lá na Suíça. Não é à toa que hoje, se a gente vai fazer um curso de inglês, para facilitar, se a gente tiver a convivência com outras pessoas que falam a língua, fica mais fácil. E Kardec conviveu com pessoas de várias nacionalidades. Então, por isso que ele era poliglota. Ele, a partir dos 20 e poucos anos, começa a estudar o magnetismo. Então, já com 53 anos, com 30 anos, ele tinha contato com o magnetismo. Eu acredito que muitos de vocês já estudaram sobre esse assunto, mas um assunto que a gente fala muito na Casa Espírita, quando a gente vai falar de passe. Então, ele tinha um conhecimento profundo sobre esse assunto. E aí, se hoje nós fôssemos montar o currículo Lattes de Kardec, aí a gente colocaria assim: eu gostaria que vocês comparassem ao de vocês, porque eu já comparei com o meu e eu fiquei morrendo de vergonha. Então, assim, bacharel em ciência, letras, diploma de residência em sociedade gramatical em 1829. Isso ele tinha quantos anos, gente? 25 anos. Né? Então, aqui nós temos 14 diplomas. Então, nós estamos falando de uma família que tinha condições financeiras e tinha um conhecimento político da época. Ele conviveu numa escola onde ele tinha condições de adquirir todo tipo de conhecimento e conviver com todo tipo de pessoas, onde ele podia questionar as questões religiosas, porque na Suíça adotava o protestantismo, não o catolicismo da época. Então, ele tinha muitos questionamentos. Então, olha quem era esse companheiro ultrapassado. Esses dias eu ouvi assim: Kardec está ultrapassado. Mas tudo bem, vamos lá. Produção acadêmica, então as produções dele. E aí vem o currículo dele, né? Ele participou da parte de educação da França. Então ele produziu vários materiais para ajudar na educação da França. Então, hoje nós temos companheiros da casa aqui que são supervisores de ensino, diretores de ensino, sabem muito bem o que eu estou falando. A dificuldade de se montar, naquela época onde existia
tantas revoluções na Europa, ele tinha essa autoridade. E essa autoridade já começou com 15 anos de idade, quando ele já começa a ser preceptor daqueles jovens que estavam com ele naquele colégio. Ele escreve 21 livros e apostilas. Às vezes a imagem vocês não conseguem ver. Então, para a gente voltar um pouquinho. A encarnação, né, como druida, e aí as outras que a gente não vai ficar entrando em polêmica, porque o nosso movimento não precisa disso. Não importa o que ele foi ou o que ele vai ser, não importa o que ele fez para nós. São as obras. Qualquer personagem do nosso movimento espírita, o mais importante são as obras. E que nós possamos segui-las. As que são boas, as que ainda precisam de análise, a gente vai analisar e ver se serve ou não serve para o nosso movimento espírita e para a nossa vida, principalmente. Então, aí nós falamos do mundo do século XVIII, a formação escolar, a família e as encarnações. Então, aí nós formamos o perfil psicológico desse espírito encarnado. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor, pedagogo. Até aí, tudo bem, nós estamos falando do professor. E tem uma coisa muito interessante, gente, porque às vezes eu encontro alguns companheiros e falo assim: ai, mas não dá para fazer, porque minha mulher não deixa. Eu queria dizer uma coisa, ele era casado, viu, gente? Então dava para fazer. Ele era casado, não era solteiro como eu. Então, tudo isso, e era casado. Com a Amélie Boudet, né, também professora, e ela era um pouquinho mais velha que ele, e ela desencarnou depois dele, muitos anos depois dele. Tá? O ajudava muito. Olha uma frase interessante dele, em 2 momentos da vida, com 20 anos e depois com 53 anos. Aquele que houver estudado as ciências, rirá, entretanto, da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em espectros ou fantasmas. Não crerá em fatos por espíritos. 1824. Então ele tinha 21 anos. Depois, quando vão apresentar para ele a doutrina espírita, com 54 anos, aí ele diz assim: só acreditarei vendo, e quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Então, aquela criatura permaneceu firme, coesa em toda a sua encarnação. E aí, ele conhece a doutrina espírita. É apresentado a ele 50 brochuras de comunicações de espíritos. E, de repente, às vezes a gente ouve algumas pessoas, né? Nós não temos ouvido isso mais na nossa região, mas às vezes a gente dá uma voltinha e fala: mas nós precisamos ampliar, colocar novidade na casa espírita para chamar o povo. Né? Kardec assim, tem uma linguagem ultrapassada. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, ó, Erastus dá esse recadinho sobre o verdadeiro profeta. Somente a um hábil general, capaz de dirigir, se confia o comando de um exército. Ficais certos de que só confia missões importantes aquele que ele sabe capaz de as cumprir. Portanto, as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso, Erastus, um dos espíritos mais exigentes da codificação. As orientações deles são bem contundentes, bem firmes, para que nós possamos tomar algumas posturas na nossa vida. E aí, para a gente ter como... Às vezes a pessoa tem curiosidade, essa era a cesta de bico que os médiuns colocavam à mão e que acontecia a psicografia, as primeiras psicografias que ele presenciou.
Fatos que aconteceram antes de Allan Kardec, a Hainesville, que foi uma comunicação nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Depois nós temos os fenômenos da mesa girante, que acontecia normalmente como forma de brincadeira, como a brincadeira do copo, que às vezes a gente tem coragem de fazer. Na França isso era muito comum, na Inglaterra. Depois nós temos um norte-americano, que começa um trabalho de comunicação com a espiritualidade, mas acaba não se desenvolvendo. Depois ele analisa esses 50 cadernos, e Allan Kardec é o primeiro teórico de espiritismo, ou melhor, de espiritualismo. Então nós não temos hoje, 2018, nenhum tipo de publicação que fala sobre o espírito, de onde ele veio, para onde ele vai, o que funciona e o que não funciona. Só Kardec, até agora. Nós não temos nenhum. E em 18 de abril, num sábado, às 10 horas da manhã, Kardec apresenta a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 500 questões, e depois, em 1860, a segunda edição, já com a quantidade que nós temos hoje de 1019. Nós estamos passando um pouquinho mais rápido, porque a gente quer chegar num assunto só para a gente conversar. E ele falou um pouquinho sobre o magnetismo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, sua conexão tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. E aí nós vamos falar dos métodos que a Hippolyte Léon Denisard Rivard, como Allan Kardec, ele adota esse pseudônimo. Por quê? Porque ele era muito conhecido. As pessoas iam seguir esses livros, essas obras, por causa do professor. Então ele coloca, claro que isso não ficou muito tempo escondido, porque as pessoas acabaram sabendo que era ele. E olha os métodos que esse espírito, esse homem adota com as obras básicas. Então ele não adotou nenhum sistema, ele adota a universalidade das comunicações. Então o que eu falo aqui e o que o médium fala a 10 quilômetros daqui, desconhecido um do outro, em regiões diferentes, é o que ele adotava. Então, hoje, nós vamos voltar àquele século. Gente, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha carro, mal tinha locomotiva. A caneta era tinteiro. Hoje, se houver uma comunicação aqui, e se eu mandar para um companheiro, ela é imediata. Isso demorava muito tempo, às vezes anos. Então, ele recebia as correspondências de vários lugares do mundo, e ele ia juntando esse material para ver as coerências, as semelhanças que existiam. Imagina isso, você sem carro nenhum, sem nada, nenhum instrumento além do seu tinteiro, porque o telégrafo era caro. Neologismo, ele cria palavras novas, e às vezes eu ouço algumas pessoas introduzir algumas palavras no movimento espírita. Exemplo, karma. Essa palavra não é espírita. Essa palavra é hindu. E aí eu coloco ela dentro do centro espírita. Kardec criou um monte de palavras novas. Uma delas, espírito, com letra maiúscula e com letra minúscula. Espírito com letra minúscula é princípio inteligente. Espírito com letra maiúscula já é o espírito com inteligência desenvolvida. Palavra perispírito e outras. Então, a doutrina espírita, como qualquer ciência, ela tem as suas leis, as suas palavras. Então, nós não podemos mexer, porque eu não vou lá nas leis de Newton e fuço, e mexo, e rabisco, incluo. Eu tenho que fazer um novo livro de física, incluir as palavras que eu quero, mas aquela que já está lá, não posso mexer. E às vezes a gente fica enxertando algumas coisas na doutrina. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso é desrespeito com a obra. A didática das obras, né? Esse trabalho de didática das obras foi iniciado por Herculano Pires. Herculano Pires faz um trabalho, depois agora o Cosme Massi, onde eles percebem que Kardec usou uma didática. Então, o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, cada parte se refere às outras 5 partes, às 4 livros, fora a Revista Espírita.
Então, se nós quisermos conhecer essa ciência, nós teremos que estudar todas as obras, de verdade. E, às vezes, eu fico com uma preguiça de ir no ESD, de ir no EAD, ou qualquer encontro que eu tenha que abrir o livro. Porque Kardec fala que quem quiser conhecer a doutrina tem que ser metódico. Metódico. Nós estamos falando, gente, de teoria, tá? Vivência, cada um tem a sua. Nós sabemos os nossos esforços individuais. A ortografia, nós já comentamos. Ele cria uma revista especializada, que é a Revista Espírita, onde ele fala de vários assuntos que não cabia, muitas vezes, nas obras básicas, nas 5 obras. E cria um laboratório, a Sociedade Espírita Parisiense. Então, assim, ele é um doutor na área. Qual que é o instrumento de estudo da doutrina espírita e, consequentemente, de Allan Kardec? O espírito, que é o objeto de estudo da casa espírita. O espírito. Nós não temos que preocupar com corpos. As questões dos corpos é consequência do que eu trabalhar na essência que eu sou, nesse ser espiritual que eu sou. Vamos passar um pouquinho. E aí é interessante que, em momento algum, ele proíbe a gente ler livros. E, pelo contrário, ele cria um catálogo racional onde ele põe livro contra e a favor da doutrina espírita. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que conhecer tudo. E ele fala, nós temos que conhecer tudo para saber separar. É qualquer um que fala isso. Às vezes a gente traz um livro e fala, não lê isso não. E ele nos orienta. Né? A gente vai avaliando o grau do espírito. E ele passa por uma situação que é interessante, nós passamos aqui em Franca também, é o Auto de Fé. Ele encaminha algumas obras para a Espanha e lá o cardeal da época queima em praça pública todos os livros, as obras básicas. E ele solicita um reembolso. E a espiritualidade fala para ele, não faça isso porque a divulgação vai ser muito maior. Porque o sacerdote disse que estaria ali queimando a heresia, o demônio. Como ninguém nunca tinha visto o demônio encarnado, lotou a praça e divulgou a doutrina espírita. Faz as viagens de durante 3 meses, durante toda a França, para fazer isso que nós estamos fazendo agora. Né? Nós estamos só repetindo o que Kardec fez. Né? Não da forma dele, com certeza. Imagina Kardec falando da doutrina espírita, e eu fico... Né, só de imaginar, eu já me emociono. A gente tentar fazer isso, né, ver se todo mundo está falando a mesma língua, está tendo coerência doutrinária, se nós estamos buscando realmente a unidade entre nós espíritas. Ele fez isso várias vezes para conhecer o que as pessoas estavam fazendo. E voltando à questão do Auto de Fé que eu falei que aconteceu aqui em Franca, eu não sei se alguns companheiros conheceram aqui o Olavo, que começou a Feira do Livro, que nós desenvolvíamos, até o Departamento de Mocidade desenvolvia essa Feira do Livro na Praça Central. Quando ele começou esse trabalho, ele começou em volta de uma das árvores da Praça Central de Franca. E o pároco da igreja também falou, olha, acabou a missa, gente, vai para casa, porque o demônio está lá naquela feira. O que vocês acham que aconteceu? Foi o dia que mais vendeu livro. E aí, por isso que eu passei um pouquinho mais rápido, porque eu sei que essa parte vocês podem buscar, essa também. Mas assim, eu vou ser sincero para vocês, eu achei que eu sabia a doutrina espírita. Eu trabalho na saúde e agora, no ano de 2018, foi liberado pelo SUS, pela segunda vez, mais 14 terapias. Então, eu sou enfermeiro. Eu posso aplicar uma terapia dentro do SUS. Então, eu posso administrar o passe dentro do SUS, lá na minha atividade de enfermeiro. Isso foi liberado pelo SUS. 14 atividades. Mas Kardec, em 1857, na pergunta 70, ele dá uma aula sobre o fluido. O que é o passe? O que são as terapias que nós temos hoje que o SUS liberou? Todas. Ou você trabalha pensamento, ou você trabalha fluido. E isso, esse ano, com a Gênese, faz só 150 anos. Olha a antecipação. E a gente não usa isso. Agora o SUS autorizou. O que o Hospital Allan Kardec já faz há muito tempo com José Marques Garcia. Que eu não sei se vocês sabem, porque os espíritas têm medo de passar na porta do Allan Kardec, né?
lá tem esses trabalhos de atendimento. Porque ou nós acreditamos no que está escrito aqui há 150 anos, ou não. Então, esse ano completa 150 anos da Gênesis. Nós pegamos o Livro dos Espíritos e a Gênesis e fala assim, ó, agora eu aprendi, companheiro, a te curar. A gente pode salvar vidas com isso, tocando no outro, porque é uma doação, e o SUS falou que eu posso fazer isso agora lá. E nós estamos há 150 anos à frente do SUS. Outro assunto, pergunta 136, bebê de proveta e óvulo congelado. A gente às vezes tinha dúvida, mas gente, esses espermatozoides ficam congelados, aí vira o óvulo, peraí, está ligado a algum espírito ou não? Compreensão errônea da nossa parte. Nessa pergunta fala que existe corpos sem destinação nenhuma para espírito. Então é possível. Mas mesmo que haja algum corpo destinado, há momentos de experiência, que o espírito é colocado naquela situação, até mesmo escondido dos processos obsessivos. Quantos espíritos que na erraticidade são escondidos numa encarnação de vários companheiros que os perseguem há muito tempo? E às vezes são essas situações. Mas há casos que não, realmente houve uma união fisiológica. E Kardec já fala isso há mais de 150 anos. Então nós vamos estudar um pouquinho. Outro assunto. Da 344 a 360, ele faz um tratado de genética. Então ele fala de aborto. Ele fala de doação de órgãos. Ele fala de transgênicos. Vocês sabiam que Kardec fala de transgênicos, gente? Isso é tão recente para nós. Na pergunta 351, essa é linda. Eu não sei se já ouviram aquela passagem, quando Maria vai visitar Isabel, e que Isabel sente no seu ventre João Batista se mexer. Vocês já ouviram essa passagem? Procura lá no YouTube. É linda essa passagem. A Isabel, o ventre dela se mexe e ela fala para Maria, você é abençoada, porque carrega o Filho de Deus. Nesse momento, aqueles espíritos se reconhecem. E Kardec fala aqui, nessa pergunta 351, ele explica como é que funciona. Transmutação, 585 a 613, que é o estudo de Darwin e o Wallace. Ele antecipou tudo isso. E Kardec está ultrapassado. 150 anos. 600, na hora que eu li novamente, no estudo da Casa Espírita, eu falei, não estou lendo isso. Gente, vamos ler de novo. Por favor. Não, gente, o que está acontecendo? Eu falei, não, vamos ler de novo. 692. Ela fala que nós podemos manipular os corpos, vegetais e animais, para que haja uma evolução nesses corpos, uma transformação nesses corpos. Quer dizer o quê? Que eu posso mexer com transgênico, que eu posso fazer uma cirurgia intrauterina. E ele fala que isso é a utilização da inteligência dada por Deus, que o homem pode fazer isso, quando ela é para o bem. Mas a gente passa por essa pergunta, e a gente já sabia disso faz muito tempo, porque muitos de nós aqui já convivemos com Kardec. Nossa, isso é surpresa. Terceira parte do Livro dos Espíritos, vida social. Então nós pegamos a terceira parte do Livro dos Espíritos, e aí a gente pega a Constituição Brasileira e coloca do lado e fala, nossa, mas peraí, essa Constituição Brasileira estava toda escrita aqui? Inteira, na íntegra. E o interessante que eu coloquei ali, escravidão. Quando que foi a Lei Áurea no Brasil? 1888? É isso, gente? 13 de maio de 1888. Kardec, em 1857, falava que a escravidão é injusta. Ele enfrentava todos os poderes da época e ele convivia com os príncipes da época.
Ele tinha contato com os príncipes da França e ele falava. Estava escrito no livro dele, olha, é contra a lei natural. É contra a lei de Deus. É uma aberração. 1857. Essa é muito legal, mulheres. Espíritos no corpo feminino. 1800, até 1866, vocês não tinham alma. Na Revista Espírita, pergunta-se a Kardec, a mulher tem alma? Foi ontem, gente, que perguntou isso. E Kardec está ultrapassado. Psiquiatria. É muito legal isso. Outra questão do SUS. Eu vou até ler. CID-10, transtorno. Ó, isso é lei, viu, gente? É um diagnóstico. Foi agora, recente. Não tem nem 20 anos isso. Transtorno obsessivo compulsivo. Há quanto tempo o Livro dos Médiuns tem quantos anos? Mais de 150 anos. Kardec já falava disso. E ele está ultrapassado. CID-10, F42.0. Transtorno obsessivo compulsivo com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas. Parece que eu já ouvi isso no centro espírita. Vocês já ouviram essas coisas no centro espírita? O SUS adota isso. O médico pode assinar. Escrever lá, ele está com obsessão. E Kardec falava isso há 150 anos. E ele está ultrapassado. Por isso que o nosso pedido hoje é que retomemos Kardec. Vamos estudar a obra básica. E é interessante que a didática dele, vamos pensar, nós temos 5 obras, aí nós contamos obras póstumas e o que é Espiritismo, 7. Nós podemos pôr uma para cada semana, um dia da semana no centro espírita. Não podemos. Até nisso teve didática. Eu não sei se foi pensado, mas veio isso agora. Então, quando a gente pensa estudar fulano, ciclano, beltrano, será que eu tenho a base? Quando eu vou dar alguma resposta, será que eu tenho a base para isso? Às vezes é melhor a gente ficar em silêncio. O próprio Chico disse isso. Se vocês encontrarem, e olha que o Chico foi um dos médiuns mais produtivos dessa nossa encarnação, dessa nossa existência, que nós conhecemos pertinho de nós aqui, o Mineirinho. Ele disse, se vocês encontrarem alguma coisa errada aqui, fica com Kardec. Porque ele disse o quê? Emmanuel não deu tempo para corrigir. Eu não fiz correção de nada. Mas o Kardec fez. Não é à toa que várias vezes, aí a gente retoma aquela passagem do Evangelho, lá no começo que a gente tinha lido, que várias vezes na Revista Espírita ele é chamado de mestre. O senhor está certo, mestre, porque ele questiona os ensinamentos dos espíritos, e aí ele fala, isso está errado. E os espíritos viram para ele, os espíritos da codificação, viram para ele e falam assim, o senhor está certo. Porque nós temos que entender uma coisa, a doutrina espírita é a universalidade do espírito. E para a gente ter condição de compreender o Consolador prometido, se faz necessário que eu tenha uma bagagem. Deixa eu explicar isso. Para que eu seja doutor em matemática, há necessidade que eu passe pelo ensino fundamental, para a escola, ensino médio, e assim sucessivamente. Quando Cristo disse assim, vós estarei em condição de receber o Consolador prometido e colocar em prática. Fala para nós. Ele quer dizer o quê? Na nossa humilde interpretação. Que eu já tive contato com a primeira parte da revelação, lá com Moisés. Eu convivi na época de Jesus, ou tive esse ensinamento durante 18 séculos, e depois eu tenho condições de compreender o Espiritismo hoje. Não é que eu sou melhor do que os outros. Eu tenho cabedal intelectual para compreender os ensinamentos. Às vezes a gente chega na casa espírita, vai fazer um bate-papo,
E às vezes a pessoa vem pela primeira vez na doutrina espírita. E aí você vai falar de perispírito, aquela parte mais científica da doutrina, e a pessoa entende tudo. Por quê? Ela traz. Quando ele diz que nós estamos em condições de receber o Consolador prometido e colocar em prática, é porque nós temos esse conhecimento em nós, já é inato. O cristianismo, o judaísmo já está em nós, porque não tem como eu entrar na universidade, tirando os gênios, se eu não passar pelo ensino fundamental. O nosso ensino fundamental é o judaísmo. O nosso ensino médio é o cristianismo. E agora nós estamos na Universidade do Espírito, que é o Espiritismo, sem pretensão nenhuma de sermos melhor que ninguém. Mas a nossa compreensão, e isso é constatado pela ciência, ela pode nem precisa assumir que nós somos um espírito, mas ela autoriza a fazer tudo que atinge o espírito. Porque o nosso objeto de estudo é e sempre vai ser, na casa espírita, o espírito. O que fugir disso não é espiritismo. E não há necessidade. Porque o SUS já vai fazer a parte dele, os médicos vão fazer a parte dele, e nós podemos tirar emprego dos outros também, né? Porque às vezes a gente inventa terapia dentro da casa espírita e tira serviço dos outros. A nossa terapia na casa espírita são duas: o estudo e o amor. O amor e o estudo. Amai-vos e instruí-vos. Não é essa a lição que a gente aprende no Evangelho? E aí o mais interessante é isso aqui. Kardec, no Evangelho, em 1863, se afasta de Paris para montar um novo livro. Eu não sei se vocês já fizeram trabalho de conclusão de curso na faculdade. A gente quase morre. Você fica 4 anos sofrendo para fazer um artigo científico. Kardec reuniu 775 versículos de toda a Bíblia e montou. Porque não sei se vocês sabem, o Evangelho é versículo, ele comenta, e no final ele põe um ensinamento do Espírito, na íntegra. Mas aquela interpretação, aquela junção de ideias é de Kardec. Então, em 1863 até 1864, em abril de 64, quando ele apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolve, olha o número, com 775 versículos, 122 artigos científicos, atemporais. Por que eu não falo atemporais? Se eu estiver falando um ABC, depois vocês me corrijam. Nós lemos hoje o Evangelho, compreendemos de um jeito. Amanhã a gente lê novamente, compreende de outra forma. Porque ele é para a alma, é atemporal. Então, um espírito, para fazer um negócio desse, ele tem que ser mestre mesmo. Não é qualquer espírito. E, acima de tudo, é um espírito humilde. Porque uma das qualidades de um espírito evoluído é não ser reconhecido. Na Regional Franca, nós somos a segunda região, ou melhor, a cidade de Franca é a segunda cidade que tem mais casas espíritas do mundo. Eu não sei se tem mais espíritas no mundo, mas tem casa espírita. A primeira é Uberaba. Dessas 120 instituições que eu envolvo a Regional Franca, nós temos apenas 2 instituições com o nome de Allan Kardec. Nem isso ele aparece. Nós temos a Fundação Espírita Allan Kardec, que é um hospital psiquiátrico, e nós temos um centro espírita pequenininho que surgiu lá em Santo Antônio da Alegria, que o nome de Kardec está bem no finalzinho. Nós homenageamos um monte de gente, mas Kardec, até nisso, nós não fomos intuídos para mostrar o nome dele. Olha a condição do espírito. Então, o dia que a gente pensasse, Kardec está ultrapassado, pergunta para si, eu já li todas as revistas espíritas? Eu já li toda a obra básica? Ah, sim. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Eu já perscutei as obras. Eu já peguei cada palavra e risquei. Eu estudei cada pergunta de Kardec. Primeiro eu tenho que estudar a pergunta. O que esse homem, esse espírito
está perguntando aqui. A época que ele vivia. Então, quando eu pensar em procurar outra obra e achar que é difícil, é só sentar do lado dos companheiros que a espiritualidade vai nos orientar. Porque nós estamos em condições de ler, estudar e colocar em prática. Aí a obra básica fala de esforços. Eu quero dizer que, durante esse estudo, eu me emocionei várias vezes, porque eu tenho que agradecer imensamente por ter reencarnado em Franca, com 120 instituições em torno de Franca, participar do movimento espírita, ter contato com essa doutrina maravilhosa. Então, assim, eu não sou privilegiado porque Deus é justo, mas eu tenho que agradecer todos os dias, porque é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de falar, olha, o caminho é esse, depende de você. E é muito mais fácil se nós estivermos juntos, com a esposa, com o marido, com a sogra, com a vizinha. Vai ser muito mais fácil nós modificarmos esse planeta e divulgarmos essa doutrina espírita por meio dos meus atos, se nós estivermos juntos estudando. Então eu quero imensamente agradecer a oportunidade que o Grupo Espírita Luz e Amor está me dando nessa noite, porque nos leva a estudar e refletir se eu estou fazendo tudo para merecer essa dádiva que é a doutrina espírita. Kardec praticamente deve ter dormido 3 horas por noite para fazer toda a produção dele. Eu estou falando só a doutrinária, fora a pedagógica. Então nós temos que dar valor nisso. E foi Kardec, não foi inspirado, não. Claro que ele foi orientado, mas não houve psicografia. É esse espírito que montou o trabalho. Em 4 mãos, orientado pela espiritualidade amiga. Que nós possamos dar valor a esse trabalho da doutrina. Que nós possamos estudar mais, colocar em prática esses ensinamentos. Que a doutrina espírita, que as obras básicas fiquem mesmo debaixo do nosso braço, quando a gente for para o centro espírita, riscado, rabiscado, porque eu estudei. E quando eu for orientar alguém, vai ficar mais fácil, teoricamente. Agora, para orientar lá dentro de casa, só tem uma forma. Uma forma. O dia que eu me transformar no centro espírita. O dia que eu for um centro espírita, dentro da minha casa, a minha família toda vai vir para o centro espírita. Toda. Se eu quero trazer alguém para a casa espírita, seja um centro espírita dentro de casa. Bom, caridoso, humilde. Claro que nós não somos nada disso. Ou melhor, eu não sou. O dia que a gente for bom, maravilhoso dentro de casa, todo mundo vai vir. Então, tudo que é bom aqui dentro, leva para sua casa. Olha, tem um trem estranho naquele centro. Meu marido mudou. Meu marido não faz mais xixi em volta do vaso. Meu marido não deixa toalha em cima da mesa. Minha mulher não grita mais. Minha mulher não compra um sapato por mês mais. Então, assim, são coisas... Então, ele não xinga mais. Ele está devagar no trânsito. Ele para nas lombadas. Meu filho não destrói a escola. Gente, eu vou começar a ir no centro. Tem algum demônio lá fazendo um trabalho bom. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar reunidos em várias oportunidades. Vem aí o mês de Kardec, ainda continua a semana regional, vamos visitar os centros aí, quem tiver ainda tempo. Até sábado nós temos oradores desenvolvendo o trabalho. Eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês, a caridade de ouvir, e que nós possamos estar juntos. Só que tem uma questão muito séria, que eu vou jogar para vocês. Agora, vocês são responsáveis por mim. Se vocês me encontrarem fazendo alguma coisa errada e não falarem nada, eu sinto muito. Vocês serão responsabilizados. Porque cada um é responsável pelo que cativa. E eu queria só dizer uma coisa para vocês. Eu espero encontrar todos vocês no umbral.
Porque se nós temos a doutrina espírita como consoladora, a doutrina que liberta, a doutrina que educa, a doutrina que pacifica, então quem tem que ir lá no umbral, retirar os irmãos que estão lá, somos nós. Porque se essa doutrina é maravilhosa, libertadora, eu tenho que estar em condição, ao desencarnar, de entrar no umbral e falar: mãe, vem, eu vim te buscar. Que não seja o contrário. Que Jesus os abençoe e até uma próxima oportunidade.